Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael de Souza Lira e eu estou presidente da Comissão de Cultura e Eventos da subseção de Pinheiros. Essa live ela está inserida numa série especial para a Covid, né? E esse projeto da subseção é uma forma de contribuir com a sociedade pinheirense, de advogados e advogadas, mas também com a sociedade em geral. Então, esse vídeo vai ficar disponibilizado depois no canal do YouTube da subseção para que a informação chegue ao maior número de pessoas possível e, de certa forma, a gente consiga contribuir para melhorar a situação das pessoas nesse momento que a gente nunca viveu, né? Sem nenhum precedente. Então, o tema de hoje ele é super importante. Essa live foi organizada pela Comissão de Direito do Trabalho da subseção de Pinheiros, cujo presidente é o Dr. Gustavo, um dos expositores de hoje, a quem eu agradeço pela organização. Também agradeço pela oportunidade de ouvi-lo aqui, né, dividir conhecimento com a gente. Essa é uma atividade conjunta com a Comissão de Cultura e Eventos. Essa questão, né, sobre do Covid foi objeto de discussão pelo Supremo Tribunal Federal e o entendimento, muito resumidamente, foi no sentido de que passou a ser uma doença ocupacional, né? E aqui, pelo próprio título, dá para a gente imaginar que os palestrantes vão ter posições contrárias ou não, né? Não sei se na totalidade ou parcial, ou se vão concordar, mas vamos discutir a decisão do Supremo e os impactos que isso vai ter, e já tem tido, né, na vida das pessoas em geral. Então, o Dr. Gustavo, ele é advogado, ele é especialista em Direito Empresarial do Trabalho e em Direito Sindical e Empresarial pela GV, e é, como eu disse, o presidente da Comissão de Direito do Trabalho da subseção de Pinheiros. A doutora Juliane, que também é minha amiga, então estou aqui num ambiente muito tranquilo para mim hoje, fico muito feliz por isso. É advogada e está com o seu mestrado em Direito em curso, né? Acho que em breve acaba, né, Júlia? E, enfim, queria agradecer em nome da subseção. O pessoal da diretoria pediu para cumprimentá-los, porque talvez não consiga. De qualquer forma, o doutor Pedro Iocói prestigia o evento, foi presidente da subseção durante 2 gestões e tem estofo aí para representar a subseção muito mais do que eu. Então, sintam-se cumprimentados pela subseção em geral. Eu vou passar a palavra primeiro ao Dr. Gustavo e depois a gente vai alternando com a doutora Juliane. Tudo bem? Gustavo está com a palavra, agradeço bastante. Bom, queria antes de mais nada agradecer o convite, a sua disponibilidade, agradecer a Ju também, agradecer a todos os presentes. E acho que o objetivo nesse momento é mais informar, né? Esclarecer dúvidas e também trazer um pouco de polêmica para essa história tão polêmica, já tão polêmica, né? Então, eu acho que eu vou pensar numa apresentação para a gente, meio básico, assim, para a gente colocar todo mundo na mesma linha. Para quem não sabe, teve em curso 7 ações diretas de inconstitucionalidade discutindo a medida provisória 927. Essa medida provisória já tem algum tempo, ela é do dia 22 de março. É a medida provisória que estabeleceu alguma flexibilização para a legislação do trabalho. Facilitou teletrabalho, antecipação de férias, banco de horas, diferiu o prazo para recolhimento de fundo de garantia, e, dentre outras coisas, ela afastava nexo de causalidade do coronavírus, que acho que é a grande polêmica, né? Para quem não sabe, são 7 ações, algumas atacando uma parte dos artigos, outra a totalidade. As ações foram ajuizadas inicialmente, no dia seguinte, aliás, pelo PDT, pela sustentabilidade,
pela Confederação Nacional dos Metalúrgicos, Solidariedade e não podia faltar, tem mais gente, mas pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Tá? Como é que foi o andamento dessa ação? A ação foi ajuizada no dia seguinte, o relator designado é o ministro Marco Aurélio, e ele indeferiu de imediato, 3 dias após o ajuizamento da ação, ele indeferiu a cautelar que se visava já a suspensão da eficácia de praticamente toda a medida provisória. Tá? Mas, além de ter indeferido a cautelar, ele submeteu o indeferimento a um referendo no plenário. Tá? E essa remessa ao plenário, nós tivemos uma decisão, que é a decisão que trouxe toda a polêmica. Eu assisti à sessão de julgamento, eu assisti todos os votos, ainda o processo está pendente de redação de acórdão, todo mundo já votou. Aliás, um único ministro que não votou foi o Celso de Mello, porque ele se ausentou no dia. Começou o seguinte: o Marco Aurélio, principalmente por ser o relator e ainda ter feito ter negado a cautelar, ele votou referendando a própria decisão. Depois, Dias Toffoli acompanhou integralmente, e quem começa a fazer uma divergência foi o ministro Alexandre de Moraes, que foi especificamente em relação ao artigo 29 e o artigo 31. O que esse artigo 29 diz, na verdade? Ele trata especificamente do nexo de causalidade. Né? O artigo 29 fala: os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Houve uma pequena discussão, uma pequena divergência, mas prevaleceu a divergência no tocante aos artigos 29 e 31. Suspensão da eficácia. Inclusive, foi nesse sentido que foi proclamado o voto, o resultado. Ainda pende de publicação desse acórdão. Eu vou só interromper um minutinho, porque ainda tem um pessoal precisando entrar, viu, Lira? Eu vou... Pode passar o meu celular para eles, para não te Tá bom. Tá bom. E aí... Desculpa, gente, só que eu... Lira. Bom, vamos voltar. Prevaleceu essa divergência e foi proclamado o julgamento, suspendendo a eficácia dos artigos 29 e 31. E para hoje o que importa é esse artigo 29 que eu disse aqui, que não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo de causalidade, de prova. Né? Agora, o que eu percebi de todo o julgamento, uma coisa que foi bastante importante, é que todos os ministros são unânimes em entender que a medida provisória tem caráter emergencial e que as disposições lá constantes que flexibilizam o direito do trabalho, elas só vão ter vigência no período da pandemia. Tá? Então, ninguém está sucumbindo a pretensões de empresariado ou algo do tipo, reduzindo direitos. É isso que ficou muito claro. É que é algo absolutamente extraordinário. Tá? E especificamente em relação ao artigo 29, o que ficou bastante claro, e inclusive do voto da ministra Carmen Lúcia, é que houve aqui uma questão mais processual. Né? Ela simplesmente mudou ela deixou claro que a disposição como ela vinha posta, que não será considerado de doença ocupacional salvo prova em contrário, ela feria a teoria de distribuição dinâmica de prova. Ela caía naquela questão de prova diabólica, porque quem tem a maior possibilidade, no caso de provar alguma coisa, é o empregador. Né? Então, e lembrando o seguinte, né, que essa medida provisória ainda está tramitando no Congresso Nacional, ainda está, hoje mesmo ela teve um andamento, entrou ainda alguns
alguns adendos, ela não foi para julgamento ainda. Mas o que dá para extrair bastante dos votos é que há um consenso da necessidade de fazer a mudança da redação para a questão da distribuição dinâmica da prova. Tá. Mas aí o que de fato aqui chama atenção assim que proclamado o voto? Eu vou até abrir aqui o bate-papo, porque eu acho que o que causou a grande polêmica mesmo foi como a notícia foi veiculada. Olha isso aqui. Por exemplo, deixa eu escrever aqui. Site da CUT. STF decide que Covid-19 é doença ocupacional e Bolsonaro sofre mais uma derrota. Ou então, site fonte Senado, tá? Deixa eu colocar aqui também o link. Senado, manchete do Senado, uma parte da manchete. O Supremo, ao reconhecer o Covid-19 como doença ocupacional, permite que trabalhadores de setores essenciais que forem contaminados possam ter acesso a benefícios como auxílio-doença, protegidos pelo INSS. Se o artigo continuasse válido, trabalhadores de farmácias, supermercados e do comércio, por exemplo, não estariam integralmente amparados pelas normas previdenciárias e de proteção ao trabalhador quando afetados pelo vírus. O UOL foi um pouquinho mais leve. Tem um congresso em foco, lá que é o caderno do UOL, que saiu a manchete assim: STF reconhece Covid-19 como doença ocupacional e permite a atuação das empresas. A Folha também foi bem direta ao ponto. A Folha soltou a manchete seguinte: STF reconhece Covid como acidente de trabalho. E o Estadão foi um pouco mais conservador. Ele disse o seguinte: STF decide que Covid passa a ser considerado doença ocupacional e entenda as consequências. Bom, qual que é a relevância desse tema para a gente, para o estudioso do direito e para o empresariado no total? Primeiro, se houver consideração, a confirmação da natureza ocupacional da Covid, a primeira coisa que a gente pode ver é que haverá uma orientação em relação ao benefício concedido para o trabalhador. Se ele é ocupacional, ele passa a se equiparar a um acidente de trabalho e esse trabalhador recebe um benefício acidentário. Tá? Na sequência, se assim acontecer, ele passa a ter direito à estabilidade provisória de emprego de no mínimo 12 meses. Tá? Isso se o afastamento for superior a 15 dias. Ainda, o aumento da sinistralidade, a majoração do FAP, que é o fator acidentário de prevenção, e a majoração das alíquotas de previdência da empresa. Ainda assim, também, a possibilidade de responsabilização das empresas pelos gastos da previdência social em possíveis ações regressivas, porque se é acidente de trabalho, a empresa não teria tomado as devidas medidas de cautela e ela responde de forma regressiva diante de uma ação de uma seguradora, vamos dizer assim. Existe ainda a possibilidade de responsabilização dessas empresas do ponto de vista de responsabilidade civil, indenizações por dano moral, material, por negligência, imprudência, etc. Há ainda a possibilidade de responsabilização penal, né, por exposição a risco. E aí é bem mais a sua praia, viu, o Rafael Lira? Porque tem os dispositivos do Código Penal, lá, expor a vida, a saúde ou trem, perigo direto e iminente, o 132, ou ainda infringir, artigo 268, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Bom, mas aí eu ouso desafiar as manchetes que saíram e que a gente viu. Então, assim, a pergunta para mim, eu vou ser objetivo: a Covid-19 diagnosticada em empregados será automaticamente considerada como doença profissional? Para mim, a resposta é não. Não. Por que não? E as razões, imediatamente, que eu vejo são duas. Tá? Primeira, existe uma portaria do Ministério da Saúde, recente, a portaria 454, que declara
a transmissão comunitária do coronavírus em todo o território nacional. O que significa isso? Que não há como identificar a fonte de transmissão, porque já existe a transmissão comunitária. E dois, existia, antes toda essa discussão, e está vigente, e não é objeto de discussão na medida provisória 927, tampouco na anterior, 936, o artigo 20 da Lei 8.213, que estabelece claramente que não é considerada doença ocupacional a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante da exposição ou contato direto pela natureza do trabalho. Tá? Então, assim, se antes de qualquer discussão a legislação previdenciária já estipulava que não é doença ocupacional os casos de endemia, o mesmo raciocínio eu faço para a questão da pandemia. Essa legislação não foi revogada, a legislação está vigente e não vejo nenhum descompasso em relação ao artigo 29 da medida provisória com essa legislação. Bom, isso encerra a questão? Na minha opinião, também não, porque a gente precisa fazer a interpretação desses dispositivos com a legislação civil. Tá? E para quem defende responsabilidade objetiva, eu entendo que há necessidade de fazer a interpretação de forma sistemática com o artigo 927, que estabelece especificamente no caso de responsabilidade civil, e há uma discussão gigante jurisprudencial sobre responsabilidade objetiva ou subjetiva na Justiça do Trabalho. Mas aqui a gente tem o fato que é o seguinte: já existe uma tabela da OIT, do braço da OIT de Medicina e Segurança do Trabalho, estipulando os casos em que há um risco muito alto, risco mediano ou risco baixo de contaminação. A disposição do artigo 20 diz que o seguinte, que seria, salvo comprovação de que é resultante da exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Eu vejo, sinceramente, que o artigo 29 na medida provisória, ele é uma repetição do artigo 20 da Lei 8.213, parágrafo 1º. Quais são os casos que se vê a possibilidade de risco alto de exposição? Aqueles casos dos profissionais que fazem trabalhos, procedimentos médicos, laboratoriais, ou ainda o pessoal que trabalha com cadáver, que faz autópsia ou que faz ainda carregamento de corpos. Risco alto de exposição. Quem que estipulou isso, tá, gente? É o braço de Segurança e Medicina do Trabalho da OIT. Tá? Quem estipulou isso? Risco alto. Profissionais que fazem transporte de pacientes, ambulâncias, pessoas que fazem o preparo dos corpos para cremação ou enterro. Tá? Risco mediano. Tá? Risco mediano são aqueles que têm contato, pessoas em geral, que têm contato com o público em geral. Escolas, ambientes com grande concentração de pessoas, grandes lojas de comércio varejista, desde que se desenvolva o contato numa distância inferior a 2 metros. Então, risco mediano de exposição. E risco baixo são aqueles que não requerem contato com casos suspeitos ou reconhecidos que poderiam vir a contrair o vírus a menos de 2 metros. Aquelas pessoas que realmente trabalham com o público, mas que não têm trabalham afastados, trabalhadores em geral. Então, o que eu vejo aqui? Se houver os profissionais que estão efetivamente na linha de frente, expostos, de fato, num risco muito alto ou num risco alto, a gente encaixa essa posição desse profissional no artigo 927, parágrafo 1º, que estabelece responsabilidade objetiva, assim também como já estabelecia o artigo 20, parágrafo 1º, o reconhecimento da natureza ocupacional da doença, e não de maneira generalizada, como a gente viu aí nas manchetes que tanto rodaram e que eu até passei agora há pouco no bate-papo. Agora, o que eu posso falar, assim, difícil a gente falar alguma coisa hoje
porque pouco se sabe sobre a doença, como ela é transmitida. A gente está seguindo protocolos que a gente nem sabe bem ao certo se são os melhores. Há sempre uma discussão em torno, até uma polarização em torno dessa doença. Se faz uso da máscara, se não faz, eu prefiro seguir a maioria, porque é assim que a gente tem que orientar nossos clientes para a gente dar um pouco mais de segurança. Então, mesmo para os casos de baixo risco, as ações que nós temos em mãos são aquelas que a gente já conhece. Home office é a maior delas. Eu estou falando isso aqui também não é da minha cabeça só, tá, gente? É assim, o Ministério Público do Trabalho editou 10 notas técnicas sobre o tema e em algumas delas ele repetiu o que ele entendia como uma medida mínima de proteção. E o objetivo nesse caso aqui é evitar que aquele que expõe o seu trabalhador seja acusado de negligência. Então, home office, antecipação de férias, antecipação de feriados, banco de horas, ou seja, tentar tirar as pessoas do ambiente de trabalho. Estabelecimento de política para identificação de sinais. Olha que interessante isso aqui. Então, no começo dessa história, eu fui consultado por um cliente que é uma escola, e bem no começo, assim, em fevereiro, ou antes até, você já podia fazer o uso de termômetro, aquele termômetro pistola. E eu, sinceramente, quando eu vi a conversa, eu achei um exagero e até achei que a pessoa está violando a intimidade de outra pessoa, vai querer medir, eu não ia me sentir confortável. Quem é você para medir? Mas agora a gente tem direitos fundamentais em colisão. E, na verdade, o que tem que prevalecer é o direito à saúde de todos. Então, não vejo nenhuma violação ao direito de ninguém se aquela pessoa vier a ser medida, e eu até apoio essa medida. Tá? Outra coisa, identificação e isolamento de pessoas com sintomas respiratórios. É difícil, nós não somos médicos, mas o que se tem como sintomas respiratórios? Né? Tosse seca, dor de garganta e dificuldade respiratória. Ou seja, se algum funcionário apresentou esses sintomas ou chegou até a empresa dizendo que na sua própria casa existem pessoas com estes sintomas, embora não saibamos quais são, de fato, os sintomas clássicos, e até porque a literatura não existe, eu conversei com médicos a respeito, e tem pacientes que foram internados assintomáticos, ou foi até o hospital procurar estava com uma outra queixa, e quando resolveram lá fazer uma tomografia, descobriu o vidro fosco no pulmão e ficou internado por Covid, algo que ele não tinha, tampouco tosse seca, não tinha dor de garganta, febre, nada disso. Mas a maioria está entendendo que esses são os sintomas mais clássicos, o que está mais acontecendo. Então, identificou dentro da empresa, afasta. Tá? Ainda, eu acredito, e estou vendo que isso já está acontecendo. Hoje, por exemplo, eu recebi oferta de testes. É um novo mercado até. Tem pessoas, médicos que estão se oferecendo para fazer teste rápido. Eu sei que próximo na Avenida Rebouças fiquei sabendo que existe a possibilidade de você fazer um teste rápido passando com o carro lá. Assim, testar os seus profissionais pode ser, a gente pode discutir a eventual violação de intimidade, algo do tipo, mas você está preservando a coletividade. Então, acho que existe a possibilidade, sim, e incentivaria que as empresas fizessem dessa maneira. Tá? Além disso, treinamento, fornecimento e fiscalização de equipamentos de proteção, que é algo elementar. Né? O empregador tem o dever de manter o meio ambiente de trabalho seguro, tem o dever de fiscalizar, de fornecer. Então, assim, mínimo do mínimo, máscara. Agora, que máscara? Gente, aí é uma questão técnica e cada empresa vai ter que falar com o seu profissional responsável pelo PCMSO e ele vai dizer qual a eficácia, qual o momento que tem que fazer a troca, qual o melhor produto, e cada um vai utilizar aquilo que achar melhor. Tá? Flexibilização de horários, acho que isso é bem possível, mudança de turnos para evitar que essas pessoas, seus trabalhadores, entrem num ônibus lotado. A gente teve um evento aqui em São Paulo há pouco tempo, com aquele rodízio par e ímpar, e a gente viu a catástrofe que foi no transporte público absolutamente lotado. Então, ele vai continuar lotado porque não é toda a frota que está na rua. Ele já era cheio quando as pessoas estavam lá. Então, tentar
flexibilizar essa questão dos horários para que as pessoas tomem ônibus mais vazios, né? Se possível, ainda custear transporte particular. Parece um exagero, mas eu acho que sempre a gente tem que fazer mais do mínimo. Tá? Então, é possível custear para transporte particular? Olha, se existe essa possibilidade, se a empresa entender que é viável, que o faça. E ela vai poder argumentar que ela não foi responsável por eventual contaminação, porque a gente está elencando uma série de medidas aqui que podem demonstrar que essa empresa, de fato, não foi negligente. E, por último, até assim, o que eu imagino, eu fiquei pensando hoje, a possibilidade, via negociação coletiva, e é uma coisa que a gente tem que pensar sempre isso, em mente a negociação coletiva, a possibilidade de transferência provisória dessas pessoas. Uma empresa que tem várias plantas, e que possa alocar pessoas para uma região de menor contaminação, eu acho que é uma coisa a se pensar. Até, eventualmente, discutindo isso via negociação coletiva, mesmo que tenha um custo de adicional de transferência, a possibilidade de zerar esse adicional de transferência. É uma ideia que eu estive escrevendo aqui, foi, poxa, talvez deslocar essas pessoas para um local que tenha maior facilidade de acesso à saúde. A gente sabe que até a imprensa divulga que nós estamos aqui em São Paulo um dos epicentros de contaminação. São Paulo, Rio, Belém do Pará e Manaus, que são os piores locais. É o que a imprensa diz. E eu vi vários elogios para Minas Gerais e para o Rio Grande do Sul. Então, por que não, eventualmente, no momento, separar pessoas, especialmente de quem que eu estou falando nesse caso aqui, tá, gente? Pessoas integrantes de grupo de risco. Porque esses são os profissionais que vão sofrer preconceito neste momento. Esses profissionais estão com emprego na berlinda, na minha opinião. Tá? Assim, quem são eles? Os idosos, as gestantes. As gestantes têm a questão da garantia de emprego, mas o idoso já é um cidadão que sofre preconceito em relação à sua manutenção no emprego. Agora, com essa situação ainda, que ele tem que ter um cuidado excepcional, eu acho que vai ser muito difícil lidar com a situação dele. E uma das saídas que eu andei pensando era essa, eventualmente a transferência. Até porque a recomendação do Ministério Público, na minha opinião, ela não é viável. A recomendação do Ministério Público é licença remunerada. Agora, se você tem um contingente que seja 5% de idosos na sua empresa, 10% de idosos, eu acho que as empresas vão acabar optando em simplesmente romper os contratos dessas pessoas. Então, para concluir, eu digo o seguinte, de tudo isso que eu acabei de falar. Bom, as manchetes não condizem com o que o STF decidiu. Tá? O que o STF decidiu é uma questão, na minha opinião, meramente processual. Ele devolveu dizendo que a teoria, aplicando o CPC, teoria dinâmica de distribuição de prova, aquela questão da prova diabólica e tal, porque de fato não cabe a um profissional de saúde falar que foi lá que ele se contaminou. Cabe sim ao empregador mostrar que ele tomou as atitudes e os deveres que ele já tinha e não foi negligente. A gente vai ter muita discussão em relação a isso, mas acho que esse é o grande ponto. O STF não declarou o Covid como ocupacional. Não é isso que diz a decisão. Tá? Nenhum ministro, nas 2h15 lá de sessão, falou isso. Nenhum ministro falou isso. O que foi dito no julgamento foi: é inconstitucional e suspende a eficácia do artigo 29, que atribuía uma outra dinâmica de prova no tocante ao nexo causal. Então, é isso que eu tinha para falar. E agradeço demais a vocês. Eu que agradeço. Antes de passar a palavra para a Ju, é só registrar aqui que a gente tem 40 pessoas online e, como eu falei, a média tem sido entre 15 e 30 por conta da concorrência do horário. Então, esse mérito aí é de vocês que estão fazendo a exposição. Queria agradecer mais uma vez a todos os participantes aí. Temos já alguns outros diretores aqui da Ordem. O Adriano entrou,
né? Teve mais um outro diretor que entrou, mas acho que caiu. Então, tá bastante prestigiado, tem bastante gente da subseção também. Vou passar a palavra para a doutora Juliane, que agora está com uma missão complicada aí, não sei se ela vai concordar, se ela vai concordar, Ah, mas está com a palavra. E eu tenho uma boa noite. pergunta depois aqui da plateia. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Juliane Silvério, advogada trabalhista. Agradeço o convite do Rafa, um grande amigo, doutor Gustavo, agora também amigo, né? Já, como você falou, Juju, então todo mundo estamos em casa. Então eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês e agradeço grandemente o convite. E realmente este é um tema que, não só este, mas todos os temas da atualidade que envolve o Covid, é um tema que nos traz inquietudes, incertezas, e muitos deles ainda não temos resposta, né? Então, todos os dias tem sido uma reflexão diária, envolvendo o direito do trabalho, envolvendo a família, envolvendo diversas relações. Então, nós todos estamos no mesmo barco e todos os dias uma reflexão, um aprendizado, e vamos juntos, isso é importante, a comunicação, a troca de informações, posicionamentos, para que juntos, nós, operadores de direito, possamos evoluir, possamos entregar para a sociedade, cooperar com a sociedade, com informação, e aí nós temos essa, como o doutor Gustavo, aliás, como o Rafa disse, né? Eu estou numa situação muito difícil depois dessa brilhante exposição de 40 minutos. Eu não vou adiantar aqui o meu voto, mas já falo que estou numa situação muito difícil e não sou boba nem nada. Vocês acham que eu vou discordar do Dr. Gustavo? De jeito nenhum. Foram realmente 40 minutos que ele trouxe o fator histórico, trouxe brilhantemente a exposição com as possibilidades, trouxe a resposta ali. Nós não conversamos, Dr. Gustavo, até para que nós pudéssemos trazer esse calor numa discussão, mas aqui o que me cabe é ratificar realmente a mídia, ela traz uma informação que ao ler é distorcida da realidade. Então não é que o Supremo ele transformou em doença, né? Não é essa informação, e aí cabe nós, operadores do direito, tentar aproximar um pouquinho do que de fato pode acontecer. Então é isso. E nós temos uma grande dificuldade, né, em essas questões, como e daqui a pouco nós temos muitas ações represadas. Então, muitos clientes ainda não entraram em contato com os advogados, ainda tem essa questão do afastamento, e por mais que estamos utilizando a tecnologia para nos conectar e para tentar dar andamento às nossas rotinas, ainda temos uma quantidade de ações represadas, e todas essas discussões serão utilizadas mais para frente, quando pensarmos na judicialização de todas as ações pós-Covid. Então, eu não discordo aqui, eu ratifico a exposição do Dr. Gustavo, e muito obrigada, doutor Gustavo. Eu só tenho a dizer que eu aprendi aqui, fiquei de telespectadora e realmente pontuando e concordando. Destaco também, como o doutor falou, do artigo 20 da Lei 8.213, né? Inciso 2, parágrafo 1º, e que traz realmente essas questões de não são consideradas doenças do trabalho. Então, com esse posicionamento do STF, nós caímos na regra geral e que utilizamos essa fundamentação da Lei 8.213 de 91. Então, realmente isso, a doença endêmica não são consideradas doenças do trabalho, que eu peço licença novamente para ler.
a doença endêmica adquirida por segurado habitante da região em que ela se desenvolva, salvo comprovação que é resultante da exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. E nesse sentido, para a empresa, ela terá um desafio que já aproximar, pensando nos profissionais, linhas de frente que estão ali com contato direto, e então essas empresas devem sim reforçar a utilização mais do que nunca dos equipamentos de proteção e tomar as devidas cautelas, mas é uma situação que realmente quem está na linha de frente está diretamente está numa situação de contaminação muito provável. E aí também nós temos aquela outra discussão, né, das pessoas que não têm assintomáticas. Então, até quando tudo isso eu achava no começo muito exagero, e na semana que isso começou aqui no Brasil, eu tinha voltado da Itália, até uma amiga que está aqui também no chat, juíza do trabalho, também estava comigo, e a princípio nós achávamos tudo um exagero, mas o que está acontecendo? Que absurdo! E hoje nós vemos que essas cautelas são indispensáveis. E mesmo lá, quando nós estávamos na Itália e todas as pessoas perguntando o que está acontecendo, vocês estão aí, cuidado, e a gente, nossa, que exagero, o que é isso? Então, me colocou para refletir até naquelas questões que eu achava que eram exageradas, que não deveriam ter esses cuidados, e hoje eu trago um discurso totalmente diferente. Até ela está acrescentando 2/3 dos casos apenas na Itália. Então, e aí, vamos lá, eu vim da Itália, pode ser que eu já tenha me contaminado pela Covid e não tenha apresentado sintomas, então ficaremos aí também trazendo para uma questão da judicialização das ações futuras, como provar, né? E aí a gente entra no ônus da prova e como serão feitas essas questões. Já vai se presumir só pelo fato de ser um trabalhador linha de frente que o contágio tenha ocorrido no trabalho. Então, temos essas questões. São essas considerações que eu tenho. Rafa, te devolvo a palavra, doutor Gustavo, se o pessoal quiser também participar. Eu queria agradecer, Ju, eu entendo a dificuldade que você estava, mas de qualquer forma foi bastante, me pareceu assim, eu vou aqui abrir para vocês, minha dificuldade, eu sou do criminal, de entender isso é um pouco maior. Então, eu diria que juntando as duas falas, para mim ficou um pouco mais claro. Tem uma pergunta aqui super básica que eu vou deixar para o final, para passar vergonha na hora de desligar já depois. Mas vou colocar uma pergunta aqui que me pareceu muito interessante, que foi feita no chat. E aí eu queria que a Ju começasse respondendo, se fosse possível. A pergunta é o seguinte: se a empresa estabeleceu o regime home office e depois de algum tempo voltou atrás, seja parcialmente ou total, aqui não ficou claro, mas estou acrescentando, e exige que a pessoa volte a trabalhar. Essa pessoa, nesse momento, é contaminada pelo Covid, né? E a pergunta é nesse sentido, assim, isso seria uma doença ocupacional, né? A pessoa coloca até aqui, assim, observando todas as considerações que foram feitas, mas vocês entendem que isso seja uma doença ocupacional? Então, aí nós vamos partir a pessoa estava em casa, né, trabalhando em casa, e volta, né, para o trabalho. Teremos que pensar no período de contaminação, né? Porque se está em casa, a empresa não vai conseguir estar no ambiente na casa da pessoa, né? Então, eu acredito que se ela estava em casa e a contaminação se deu nesse momento, não entenderia por uma doença ocupacional. E aí dependeria de exames clínicos para constatar
quando foi essa contaminação. Se foi no período que ela estava home office, não acredito numa doença ocupacional. Agora, se assim que ela voltou e exames clínicos demonstraram que foi após o retorno do trabalho, e aí nós vamos entrar naquela outra questão, né? Quais atividades que ela desempenha por si só levaria ao nexo causal? Então, nós temos essas questões a considerar. Eu penso que teremos duas questões: o período de contaminação, quando isso se deu, e quais atividades ela desempenha, se tem um contato direto com a quantidade de pessoas, qual atividade que ela desempenha, né? Se é uma atividade, está ali, por exemplo, num hospital e é linha de frente, ou está no hospital e não tem contato direto com esses... Eu vou fazer uma consulta, então. Vou incorporar, vou dar uma adaptada na pergunta e fazer uma consulta. Vamos supor que a pessoa tenha um tipo de trabalho, trabalha no escritório de advocacia, por exemplo. A princípio está em casa, não tem lá contato externo. Em determinado momento precisa ir para o escritório para fazer alguma atividade específica ou para voltar parcialmente, enfim. Nesse momento, se ela contrair o Covid, eu preciso obrigatoriamente saber o dia ou próximo disso que ela foi contaminada para saber se isso significa ou não uma doença ocupacional. E aí, uma outra pergunta que deve estar dentro dessa, assim, se ela for contaminada no período que ela está em casa, isso não seria ocupacional, já que ela estava trabalhando? Essa é uma dúvida. E aí, só queria acrescentar o seguinte, que nesse momento agora, vocês podem debater entre vocês. Então, se o Gustavo quiser falar em cima, Juliane, aí vocês fiquem à vontade para isso. Mas vamos lá. Tá. Uma pergunta mais difícil. Eu vou me aventurar aqui. Essa discussão, se é ocupacional ou não, a gente tem que pensar e remeter a um outro cenário. Tá? A gente está tendo essa discussão agora porque a gente está numa discussão que eu sempre acho, a gente está no dia do trabalho, tem essa polarização empregado e empregador, né? Sempre haverá. Mas o fato é que o empregado não vive sem o empregador não vive sem o empregado. A gente vai ter aí um momento, e eu acho que essa doença ela veio para trazer maturidade para as relações de trabalho. A sua pergunta, se ela vai ser considerada ou não doença de trabalho, é muito difícil de te responder. Por quê? A gente tem hoje 3 modelos de teste. O teste rápido, segundo o Fleury, quem tiver curioso, abre lá a página do Fleury, chega a ter um índice de erro de 70%. É o que está constando na página do Fleury. A sorologia, ela é utilizada nos casos de já apresentação de sintomas. E a partir do 10º dia. PCR a partir do 2º dia de sintoma. Se a gente tem aqui já no Brasil declarado via portaria do Ministério de Saúde estado de transmissão comunitária, como é que eu vou afirmar com certeza que o seu advogado foi contaminado dentro do escritório e não no elevador saindo da casa dele? Então, dificilmente a gente vai conseguir estabelecer cientificamente, me parece, com certeza, que a contaminação ocorreu em determinado local exatamente. Até para os casos de maior risco, sabe? Porque eu tenho certeza, não é uma rotina comum dos médicos atualmente, mesmo de UTI, trabalhar paramentado feito um astronauta. Isso nunca aconteceu. Tá? Assim, qual que é a recomendação nesse caso? Foi ocupacional ou não foi? A gente, de verdade, vai ter uma dificuldade tremenda para saber. Agora, a gente vai partir de um princípio de bom senso. Se ele trabalha num local de um risco maior e não foram tomadas as medidas mínimas para a prevenção da contaminação, a chance de ter sido contaminado lá é maior. Eu imagino que as coisas vão seguir nesse sentido. Um escritório de advocacia, passando aquela classificação que eu tinha comentado do braço de Medicina e Segurança do Trabalho
da OIT, ele vai ser enquadrado numa atividade de baixo risco de exposição viral. Agora, se também tiver todo mundo trabalhado, apinhado no mesmo local, vai ficar difícil falar que não foi lá. Então, os casos vão ter que ser vistos um a um. E se você, o empregador, demonstrar... Estou tentando... não sei se vocês perceberam, tem um pouco de viés empresarial, mas estou tentando perder o vício. Tá? Se você já adotou as medidas que mínimas de distanciamento, de fornecimento de máscara, eu acho que não vai dar para cravar que a contaminação foi dentro da empresa. Até porque, como eu falei, tem contaminação comunitária. É isso. Você pode ter sido contaminado porque você foi pegar a encomenda que o entregador vai trazer no seu prédio. É isso. Tá. Quer falar, Ju? E aí nós voltamos para o artigo da lei previdenciária, né? A princípio, não. A princípio, realmente, essa contaminação ela pode se dar em qualquer local. Então, nós teremos aí uma incógnita e vamos ver como o judiciário, quais serão as decisões nesse sentido, no caso prático. E eu acredito que muitas dessas respostas nós teremos aí pós-Covid. Então, é um desafio para todos nós, né? Tentarmos aí encontrar um meio, porque é difícil definir realmente, não é ou não só por se está num trabalho, desempenha um trabalho de exposição, realmente, independente do contexto, é doença ocupacional, ou porque está no escritório, não está dentro daquela tabela, não é hipótese alguma. Então, nós temos aí que encontrar mesmo o bom senso, tentar verificar em cada caso, e aí depois outros desdobramentos, né, do ônus da prova, e quem compete provar que foi no trabalho, ou a empresa provar que não foi lá. Então, nós temos aí uma dificuldade tremenda. Vamos aí nos próximos capítulos. Aqui no chat teve já algumas manifestações no sentido de discutir um pouco a questão do ônus da prova. Isso já é possível discutir? Ou a gente precisa de casos concretos ajuizados para que isso seja, que a gente consiga ver algum tipo de decisão primeiro e tal? Eu até coloco aqui a opção, caso queiram, e obviamente sem constranger a participante, mas você mencionou, Ju, que tem uma juíza do trabalho na sala. Se ela quiser se manifestar e dizer quais são as dificuldades do lado de lá, né, da mesa, Flavinha, deve ser interessante. Eu não sei se ela depois, por livre e espontânea ela se manifestar. Aqui ela colocou no chat. Vou abrir, vou colocar lá no jogo. Até ela colocou já aqui no chat: o ônus da prova depende da atividade do empregador, se de risco ou não, cabendo discussão quanto às atividades essenciais. Então, aí nós já... Tá com a palavra, se quiser complementar. Ai, gente, estou preparada para isso. Vocês desculpem. Te coloquei. Mas aqui seguem as regras normais de responsabilidade civil. Atividade de risco que impute uma responsabilidade maior, um risco maior àqueles empregados, vai haver a atribuição de ônus àquele empregador. Há uma presunção de que, por ser atividade de risco, houve uma contaminação. Por exemplo, serviços funerários, hospitalares. A maior discussão que eu vejo é no caso das atividades essenciais, porque as atividades essenciais continuarem em um período de pandemia, de isolamento social, e elas ocasionam um risco maior para os seus empregados. Acho que essa vai ser a parte mais turbulenta. Por exemplo, no caso de home office, o risco de contaminação da atividade é mínima. Então, o ônus, nesse caso, seria do empregado mesmo em apontar que aquela atividade dele desempenhada que ocasionou a contaminação. Mas eu acho bem difícil, num caso, por exemplo, de home office total, haver a comprovação de que há um nexo de causalidade. Tem sempre que se lembrar que há necessidade de comprovação do nexo de causalidade. Sem nexo, não há contaminação, não há doença, não há que se falar em responsabilização civil. Perfeito.
Obrigado. Obrigada, viu, Flavinha? Te coloquei aí no fogo, claro. E aqui, Rafa, eu tô de olho no chat também. Tem mais dois amigos aqui que eu gostaria de mandar um abraço. A Eliane e o Walter também tocaram nessa questão do ônus da prova, será do empregador. Aqui a Eliane fala, né? Será do empregador, deverá comprovar que forneceu todos os EPIs. E aí voltamos nessas questões. E aí o Walter Tavares Advocacia, entendo que o ônus da prova é do empregador comprovar o cumprimento dos itens de segurança. Então, são os nossos colegas também contribuindo para a discussão dessa temática. Eu gosto das lives por conta disso. Assim, fica muito mais informal e é mais fácil da gente juntar conhecimentos. Eu falo por mim, que estou organizando todas da subseção, então, assim, são diversos temas, não só os criminais, então, assim, eu tenho aprendido muita coisa e tenho, assim, tirado as informações desse jeito. Pô, faço uma pergunta boba, e aí, por favor, me respondam. O nosso secretário-geral da subseção pediu a palavra, o doutor Adriano Scaldoreto, parece que ele tem uma pergunta. Está aberto o microfone, Adriano. Obrigado, Rafael. Primeiramente, parabenizar os palestrantes pelas exposições, acompanhei aqui atentamente. E eu queria propor uma reflexão, que é uma reflexão que interfere bastante na minha área de atuação, que é a área penal, e inclusive já foi objeto de uma consulta por parte de um cliente meu, uma grande multinacional de alimentos, que me consulta sobre as possibilidades de implicações penais decorrentes de uma possível responsabilização em face do crime de exposição a contágio de doença. Me parece que, pelo que eu entendi, na parte especificamente trabalhista, que vocês trabalham bastante com nexo de causalidade, a necessidade de comprovação dessa contaminação. E, sob o aspecto penal, o delito ele poderá ser atribuído a um gestor de determinada companhia que determine que seus colaboradores venham a desempenhar as atividades, poderá ser atribuído uma responsabilidade por omissão, por violação de dever de cuidado ou simplesmente por criação de risco. Então, dispõe lá o artigo 13 do Código Penal da possibilidade de responsabilização por omissão. E eu acho que essa é a grande discussão, porque em âmbito penal, estou aqui refletindo e foi muito importante ouvir as considerações de vocês, se trabalha muito com essa conceituação de risco e me parece que, embora a legislação penal não faça distinção entre colaboradores que não sejam de grupo de risco e colaboradores que sejam de grupos de risco, mas me parece que aqueles de grupo de risco têm, obviamente, uma exposição maior a sofrer as consequências desse contágio e me parece que, em âmbito trabalhista, as medidas e as iniciativas por parte das empresas devem, ou pelo menos se espera que sejam mais efetivas e mais intensas em relação a esses grupos. Então, eu acho que é um problema que será enfrentado a partir de agora, sobretudo em razão dessa abertura das atividades econômicas, e que não me parece estar sendo muito bem balizado por parte das autoridades do Ministério do Trabalho e mesmo da Justiça do Trabalho. Então, há uma preocupação muito grande por parte desses grupos econômicos que, ainda que sejam atividades essenciais, adotaram aí todas as alternativas para promover as férias desses colaboradores de grupos de risco, para tentar o máximo possível mantê-los afastados, mas chega um momento que se torna inevitável, ou se rompe os contratos de trabalho, ou de alguma forma tem que se estudar alternativas para trazer esse pessoal de volta para trabalhar. E eu queria saber de vocês como vocês avaliam essa questão do risco, como se aferir o risco, um risco que seria um risco, digamos assim, permitido, um risco devidamente acautelado por parte do empregador, e qual é a linha tênue daquele risco que é um risco que é proibido, porque isso, sob o aspecto penal, vai ter uma consequência muito grande, sendo possível, inclusive, a responsabilização dos administradores das empresas.
acho que é uma temática que eu gostaria de trazer para a reflexão de vocês. Obrigado, Lira. Obrigado, eu. Bom, pessoal, fiquem à vontade para responder entre vocês. A doutora Flávia também, caso queira participar. Aqui é assim, virou palestrante uma vez, virou palestrante para sempre. E se alguém mais quiser falar aqui, por favor, só manifestar no chat que eu abro o microfone. Quem quiser falar primeiro, está com a palavra aí. Interessante a pergunta. Bom, de imediato, essas pessoas que são consideradas pessoas integrantes do grupo de risco, não vejo a possibilidade dessas pessoas trabalharem naquelas atividades que são consideradas de alto risco. A saída que me ocorre é o afastamento remunerado dessas pessoas. Isso já existia, isso não é uma novidade. Vou dar um exemplo de uma médica gestante, ela se afasta, por exemplo, da cirurgia, onde há risco alto de contaminação, se afasta, inclusive, de trabalhos ambulatoriais. Para os casos de menor risco, não existiu, até onde eu vi, nenhuma preocupação específica do legislador, tampouco recomendação do Ministério Público. A única mais próximo que se viu foi a concessão de licença remunerada para esses trabalhadores, que, como eu disse, não me parece viável financeiramente. Então, agora, como não há nenhuma restrição específica, entendo que é possível tomar essas medidas de cautela, todas elas, assumindo o risco, e esse risco vai ser menor ou maior, dependendo do risco da própria atividade. Tá? As consequências de uma contaminação de um grupo de uma pessoa integrante de risco é uma questão à parte. Ele pode admitir manter essas pessoas? Sim, pode, mas se ele se acautelar e se a atividade dele não ensejar uma maior preocupação, eu acho que dá para seguir. Uma das medidas que eu sugeri no começo seria a possibilidade via negociação coletiva, e aí tem que verificar as nuances disso, de eventual transferência dessas pessoas para uma região de menor incidência de carga viral. Eu acho que essa é uma possibilidade, pelo menos que uma transferência provisória está justificada, você tem a questão realmente não está impedindo, não é uma transferência necessariamente impeditiva, está fazendo, de fato, a transferência para uma região de menor contágio, de menor índice de contaminados. Eu acho que é por aí. Bom, Adriano, boa noite. E complementando ao que o Dr. Gustavo falou, então nós teremos sim um viés também de uma responsabilidade criminal da empresa. Ela assumiu os riscos da atividade e ela deverá cumprir o seu papel de prevenção e de todos os equipamentos de proteção individual. E também tem outra temática também, que é a ação civil pública. Eu li uma recentemente nos trabalhadores do litoral paulista, em que se pleiteava condições de trabalho. Então, nessa temática do Covid, foi até um caso que foi para o plantão judiciário da Justiça do Trabalho, em que o sindicato ele pleiteava essas para que todos tivessem isso num grupo de trabalhadores da área da saúde. Então, olha só, da área da saúde pleiteando melhores condições de trabalho. Então, a empresa ela deverá, sim, tomar todos os cuidados possíveis, inclusive para se prevenir uma ação com um viés penal e em todas essas características. Então, do mesmo fato, nós abrimos o leque para todas as responsabilidades trabalhistas, penal, social. Então, realmente é um tema que ele perpassa ali por todas as áreas do direito e cada operador do direito deverá orientar e sempre
pensando na não contaminação, né? O que a empresa pode fazer para que não... Quais os cuidados? Mas é claro que não só no trabalho, mas essa contaminação ela pode acontecer fora do trabalho também. Mas pensando como operador do direito, com um olhar criminal, realmente pensar em de fato, prevenir para que não tenha essa responsabilidade criminal. Eu vou só complementar o seguinte: pessoas integrantes do grupo de risco sempre existirão. A gente está com um olhar diferenciado atual por conta da pandemia. Então, diabéticos, idosos, transplantados, pessoas imunossuprimidas, elas estão inseridas no mercado de trabalho. Sempre estiveram. E tomara que sempre estejam. Então, penso que o que a gente precisa exigir é o mínimo, que o ambiente de trabalho seja seguro, minimamente seguro. A gente criou um olhar diferenciado que me preocupa no sentido de criar um preconceito em relação às pessoas, de afastá-las do mercado de trabalho, o que não pode acontecer agora. Olha, gente, tem uma pergunta aqui, antes de eu dar a palavra para a Cícera, a doutora Cícera que pediu aqui a palavra. Fernando Pires perguntou se a exigência, se eu entendi mal, se eu entendi bem a pergunta, é isso. Se a exigência do exame de Covid, quando a pessoa vai retornar ao trabalho, alguma coisa assim, se isso poderia classificar algum tipo de discriminação, ou se pode ser uma prática de proteção ao empregador. O que vocês acham? Eu entendo que não há nenhum risco nessa situação, não. Eu vou fazer uma analogia ao exame gestacional na dispensa. Tá? É diferente de você exigir esse exame na contratação. Desculpa, é isso que ele quis dizer, ele até complementou aqui agora, é na contratação, não no retorno. Na contratação não, né? Porque na contratação vai ser preconceituoso mesmo, vai ser discriminatório mesmo. Você deixa de contratar uma pessoa porque ele padece de uma moléstia. É absolutamente preconceituoso. Agora, durante o contrato de trabalho, assim, você tem direitos fundamentais postos, que de certa forma se colidem. Então, precisamos fazer uma escolha. E aí a escolha é pela vida. É isso. Então, não vejo nenhum problema em relação a isso, não. Ju, quer complementar? Não? Tá. Eu vou passar Não, é exatamente essa colocação. Antes, não. Por favor, não façam isso. Até a Flávia complementou aqui, dizendo que, especialmente se isso resultar no motivo da não contratação. Seria uma E aí isso pode ter um deslinde de uma ação com pedido de danos morais e todas as outras questões. Sim. Deixa eu encontrar a Cícera aqui no chat para eu liberar. Só um instante. Cícera está com a palavra, pode falar. Oi, está ouvindo? Está muito baixinho. O meu fone está bem ruim. Vou tentar fazer uma pergunta. Vamos lá. Conseguiu ouvir? Sim. Claro. Tá bom. É o seguinte, a minha dúvida é o seguinte, porque pelos comentários, tá, pelos palestrantes, eu ouvi que inclui empresa, banco, escola, pessoal que trabalha em comércio. A minha dúvida é sobre o pessoal que trabalha em condomínio, principalmente os condomínios de moradores, porque, de uma certa forma, eles têm contato com várias outras pessoas. Pessoas que trabalham na área de saúde, médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham com público. E os condomínios estão fornecendo os equipamentos, máscara, luva, aquele visor, álcool gel, mas esse pessoal, eles têm contato, de uma certa forma, a partir de quando for liberada a saída dos moradores que estão em quarentena, eles vão ter um certo contato maior. Tá? A minha dúvida é em relação a esse pessoal.
né? Eu gostaria de saber o que o doutor Gustavo e a doutora Juliana têm a comentar. Qual a dúvida especificamente, assim? Porque o condomínio, sim, ele vai disponibilizar os equipamentos de proteção, máscara, luva, álcool em gel. E qual seria a... Desculpa, eu não consegui entender A qual... dúvida é o contato que eles vão ter com os moradores, principalmente o pessoal que trabalha na área da saúde. Então, eles vão correr risco dentro do condomínio para pegar o Covid. Eu acho que Minha pergunta é no sentido de saber se isso é uma atividade com risco maior ou menor do que exatamente, foram faladas. exatamente, Isso. exatamente. A gente vai cair naquela discussão, e isso vai ser um tremendo de um problema, que se essa atividade é essencial ou não, a gente não tem nenhuma regulamentação dizendo especificamente o que é essencial. E aí a questão, nós vamos ter uma discussão jurisprudencial, doutrinária, no tocante de distribuição de prova, quem tem que provar se a contaminação foi lá ou não, uma coisa bem delicada, mas a questão antes de qualquer coisa, antes da discussão sobre a distribuição de prova, quem deve provar onde foi a contaminação, a fornecimento de equipamento de proteção. Não me parece, só porque a pessoa trabalha em condomínio, que ela está exposta de maneira bastante muito evidente ao risco. É diferente de um profissional de saúde. Daqui para frente a gente vai ter que voltar, é uma coisa difícil, mas olha que loucura, daqui para frente a gente vai ter que voltar a aprender a ter convívio. E passa por relação entre pessoas. A gente vai ter que voltar a aprender a ter convívio. De que maneira que a gente vai saber conviver sem expor o outro ao risco? Então, na questão do condomínio, a convivência é uma convivência social mesmo, é muito próxima da convivência social. Não vejo a possibilidade de responsabilização objetiva do condomínio numa situação dessa. Pessoalmente, num primeiro momento, posso estar enganado, posso mudar de posição, mas, em princípio, porque não me parece uma atividade de risco elevado. Tá? E se pensarmos também no condomínio moradores, não há uma circulação muito grande, principalmente nesse momento, né, as pessoas estão dentro das suas casas e as saídas têm sido pontuais, não é supermercado e voltar, ou atividades assim indispensáveis, mas esse convívio e essa circulação tem sido muito restrita. Então, o que diminui essa exposição dos funcionários, e pensar, por exemplo, no porteiro, ele está dentro da portaria, o pessoal da limpeza, talvez até o pessoal da limpeza, mas estão ali circulando praticamente sozinhos dentro do condomínio, não estão tendo contato direto com as pessoas. Então, eu também não acredito nessa exposição tão acentuada. E é interessante que aqui, por exemplo, no condomínio que eu moro, até que eles demoraram para utilizar os equipamentos de proteção. Isso é algo mais recente. E se eu estou no elevador e, por exemplo, está limpando, eles saem para não ter esse contato, algumas regras do condomínio. Então, tem diminuído bem esse contato com o pessoal. Eu acho que o protocolo que vai ser utilizado é o mesmo que a gente já utiliza. Se o elevador está com alguma pessoa, não se utilizar desse elevador. Se determinada pessoa está numa sala fazendo a limpeza de um setor confinado, ele sai daquela sala quando for alguém ingressar naquele local, para não ter proximidade. E o que é importante mesmo é fazer a orientação desses colaboradores para que eles não sejam contaminados. É isso. No fundo, é melhor tomar cuidado de todas as formas, né? Seja pela contratante, seja pelo contratado, né? É um compliance dos dois lados, né? Acho que é a melhor
fantástica, já que a gente não sabe o que a coisa vai, como a coisa vai acontecer, né? Pelo menos a impressão que me fica, pelo que vocês estão falando, e de certa forma um pouco parecido quando a gente recebe consultas criminais de questões ainda não tão experimentadas, né? Então, me lembro na época que começaram as delações premiadas, entre esses outros assuntos que a jurisprudência ainda não está tão forte assim. A gente fica, o cliente está na nossa frente e fala assim, vamos tomar o máximo de cuidado possível para a gente ter pelo menos algum argumento, caso tenha uma demanda, para dizer que a gente fez tudo que era possível naquele momento. Acho que isso tanto... Até porque, apesar de a gente estar falando aqui sobre um aspecto jurídico da coisa, no fundo é uma questão até de solidariedade, né? A gente tomar cuidados. Então, seja a pessoa que está trabalhando, seja a pessoa que é empregador ou empregadora, enfim. Acho que não só essa preocupação de não ter uma ação trabalhista contra si, ou ter que mover uma ação trabalhista, é mais tentar, acho que na linha do que o Gustavo colocou aí, vai ter que reaprender a viver, reaprender a cuidar das pessoas que trabalham para a gente, para tentar sair dessa de uma forma melhor. Não sei se estou falando bobagem, mas no fundo, voltando aí à primeira parte da exposição, para mim fica uma situação do tipo, olha, as notícias, né, que foram divulgadas, a forma com que foram divulgadas, deixaram as pessoas muito mais alvoroçadas do que com base, né? Então, acho que esse é um problema que a gente tem na mídia em geral, não é um problema novo, não foi o Covid que trouxe isso. Estudei um pouco sobre esse tema no meu mestrado e agora no doutorado estou tentando escrever sobre fake news, tá dificílimo, mas é um problema social já isso, né? Então, assim, tem muita gente que só lê manchete, né? Tem gente que lê um pouco da matéria completa e para no segundo parágrafo porque já leu demais, não está acostumado com informações mais curtas, e isso é um problema. Então, acho que essas discussões são muito importantes, por isso que eu queria agradecer demais assim, a disponibilidade de vocês em colocar o assunto aqui. Eu vou só complementar essa questão da fake news. Volta e meia a gente é consultado porque a gente está sendo bombardeado de informação. Sim. E como a gente percebe que isso é um ativo importante hoje, né? Eu acho que quem a curto prazo, ou mesmo a médio prazo, tiver o mínimo de credibilidade, tem um ativo muito, muito forte na mão. Porque as pessoas estão realmente sedentas por uma informação minimamente confiável. Exato, né? Sim. Para se ter a ideia, assim, as respostas que eu venho dando para meus clientes é espera, deixa sair no Diário Oficial. Exato. Porque a gente está numa situação hoje mesmo, vai abrir dia 1º/6, saiu um quadrinho do governo do estado de São Paulo, espera e deixa sair no Diário Oficial para a gente ter certeza. Então, as manchetes da questão do STF são terríveis, né? Não faziam sentido, e traziam de volta a política no momento que a gente precisa de harmonia, né, cara? A gente precisa tá bem, respeitar o próximo, entender que a gente precisa sair forte dessa. Depois a gente retoma a discussão social, política e tal, mas agora não. Ô, Rafa, e se for pensar, né, falando dessa questão da divulgação, tem pessoas que lêem a manchete, metade da notícia, e tem pessoas que não fazem a leitura e só saem replicando e pulverizando, não sabe, não lê, então, quer dizer, além de não ler, ainda compartilha. E, Gustavo, outra questão também dessa espera, vamos aguardar, isso nós temos, não entrando na questão política, mas o próprio, né? Vai sair a MP, já saiu o MP, não, foi só uma mensagem do Twitter, vamos aguardar a publicação. Então, a comunicação ela está mais rápida do que aguardar a questão oficial, né? Então, a comunicação está vindo na frente. Sem contar a não, nem saiu. revogada no dia seguinte.
No escritório eu tenho feito a seguinte coisa, chega aquelas mensagens pelo WhatsApp dos provimentos dos tribunais, a gente atende cliente tem não só em São Paulo. E aí eu falo assim, antes de sair fazendo norma interna para suspende, não suspende prazo, suspende, retoma, não sei o quê, eu falei, vai no site conferido, do CNJ, do TJ, seja lá de onde for. Enquanto não publicar no site, eu não me dou por satisfeito, porque senão a gente está no problema. Eu acho que assim, uma coisa que eu tenho notado é que antigamente a gente não tinha informações, era difícil ter informações. Então a internet veio e trouxe uma enxurrada de informações, que também desinforma, né? Se não tiver critérios para buscar informações e tudo mais tal, a imensa quantidade de informações te deixa ali no mesmo nível de desinformação de quando você não tinha nenhuma. Você não sabe quem você acredita, quem não acredita, né? Mesmo assim, você tem que procurar fontes opostas para poder formar a sua opinião, o que dá trabalho. Então, assim, ser cidadão dá trabalho. Eu acho que esse é o grande problema do Brasil hoje. Tem sido pelo menos a base aí da minha tese de doutorado. Tentar melhorar um pouco essa questão da cidadania. Vamos ver se eu consigo. Mas é isso. Eu acho que esse tema dificilmente vai ser esgotado nos próximos meses. Acho que a gente ainda vai ter bastante batida de cabeça aí. Pode falar. Desculpa, a gente tem mais duas só questões aqui que foram postas, uma do Fernando Pires e outra da Luciana. Não sei se você vai abordar o... Fique à vontade, eu ia passar por ela. Tá. Não, falou assim, quem está de quarentena, o empregado deve pagar o salário? Sim. E a resposta é objetiva, sim, porque existe legislação em fevereiro que reconhece especificamente, e inclusive ela faz referência, tem um anexo do que é quarentena, o que é isolamento, e as ausências no período de isolamento, de quarentena, são ausências justificadas. Alguma coisa discorda, concorda, Ju? Tá no mudo, mas ela falou que não concorda, Tá. que não discorda. Segue aí, Lira, eu tomei seu papel. Não, que isso aqui, por isso que eu falei, aqui é informal. A pergunta da Luciana Barbelli, salvo engano, já foi respondida. De qualquer forma, vou fazer aqui para não correr o risco de olhar a palavra dela. Ela diz o seguinte, que as empresas, mesmo diante de todos os protocolos de segurança desenvolvidos e criados para a retomada de suas atividades, na hipótese de acontecer alguma contaminação, ainda que ela tome todos esses cuidados, se haveria alguma possibilidade de responsabilização da empresa. Me parece que isso já foi, mas se quiserem complementar um pouco, ou... No campo de hipóteses, sempre haverá possibilidade de responsabilização. E a questão que tem que ser verificada é... Ela pediu para falar, o risco. para atrapalhar, ela perdeu a sua fala, se puder falar rapidamente um resumo. O resumo depois. Tá. O resumo é o seguinte, para aquelas empresas em que há um risco da própria atividade, é evidente que há possibilidade de responsabilização. Há uma gradação de risco que a gente tem que observar, que eu acho que é aquilo que vai nortear mesmo a jurisprudência. Eu estou me aventurando, eu estou me arriscando nessa aposta, porque é assim que a Organização Internacional do Trabalho segue. E havendo maior risco, há maior possibilidade de responsabilização da empresa. Até que ponto que a gente entende que são atendidos os protocolos de segurança de verdade, eu não sei. E eu acho que a comunidade científica, até onde o pouco que eu li sobre isso, não sou um infectologista, pode falar que sim. Eu estava no começo falando, olha, há uma discussão se máscara é suficiente ou não. Eu já vi relato de médico dizendo que a máscara não é um bom, não é correto utilizar a máscara para aquele que não está infectado. E o contrário também, e há uma corrente majoritária, até com uma campanha publicitária para a utilização de máscaras. Então, vamos pela maioria, fazer o quê? A gente é leigo, pô. Exatamente. Bom, antes de passar a palavra para as considerações finais, eu vou aproveitar para pedir mais uma vez que quem eventualmente tenha perguntas, por favor, manifesta aqui no chat, para que eu possa passar a palavra assim que terminar de fazer meu merchan agora, que a gente tem, pela Comissão de Cultura,
Essa semana tá bem concorrida a grade de lives, e amanhã a gente vai ter uma muito interessante que eu queria convidar a todos e todas, que vai falar sobre violência doméstica contra a mulher. Então, vai ser organizada pela Comissão da Mulher Advogada, também aqui pelo Zoom. As informações estão todas no Instagram da subseção, que é @OABPinheiros, então quem puder, inclusive, seguir. Há uma nota técnica, Rafa, do Ministério Público do Trabalho específica sobre violência doméstica, e aí ela faz um link com a relação de trabalho também, quais as recomendações. Então, vou deixar aqui como pergunta, assim que eu terminar aqui, você já vai emendar isso daí. Não, mas calma, eu acho que esse é para amanhã. Deixa eu me preparar para amanhã para fazer pergunta. Não, mas Mas é interessante, eu acho assim, o dever de cuidado é o mesmo. as coisas, as áreas do direito elas se interligam. Eu acho que isso é uma questão que precisa ser observada para que a gente consiga avançar enquanto sociedade. Então, a ideia de que a minha área não tem nada a ver com a sua tá bem para trás, né? Sim. Quem pensa assim, inclusive, atrapalha, eu acho. É só para falar que a nota técnica, vou fazer pelo que eu me lembro, ela recomenda que os empregadores orientem as pessoas que tiverem ou que souberem da possibilidade de violência doméstica como seguir adiante com denúncia, com canal de denúncias e coisa do tipo. Então, a nota técnica é mais uma questão de orientação dos empregados pelos empregadores, porque a gente está vendo que isso está aumentando nesse momento mesmo. Legal. Bom, tem essa live amanhã, ela vai ser um pouco mais cedo, porque as palestrantes não têm disponibilidade depois. Vai começar às 17h30. Então, quem tiver interesse, as informações de acesso estão lá no nosso Instagram. Na sexta-feira, teremos uma organizada pela Comissão de Direito Tributário e Constitucional, que vai falar sobre evasão e sonegação de tributos. Então, também é um tema importante, principalmente nesse período de pandemia, em que as pessoas estão passando por dificuldades financeiras, e essa questão tributária gera bastante dúvidas. Fica também o convite para essa live. No dia 2, vai ter uma muito interessante para toda a advocacia. E eu estou organizando essa, estou nesse triênio reconduzido como relator do TED, e vou fazer uma live junto com o presidente do TED, o vice-presidente e a vice-presidente da sexta turma. A ideia é falar sobre publicidade em redes sociais nesse período de pandemia, né? Considerando aí que muita gente está passando por dificuldades financeiras, insisto, os escritórios também, né? E tem muita gente se aventurando na internet sem saber. Os termos do estatuto são muito amplos, né? Então, assim, bom senso, moderação e tudo mais, e as pessoas têm muita dificuldade nisso. E a nossa ideia é contribuir, ou pelo menos abrir para discussão, para evitar uma quantidade de processos disciplinares depois desnecessária por falta de iniciativa. Então, a Ordem tem essa responsabilidade, e essa live é para suprir um pouco, pelo menos, esse tema. Então, fica o convite. Todas essas informações de acesso, insisto, estão no nosso no perfil do Instagram. E é isso. Devolvo a palavra agora para Ju, para que faça as suas considerações finais, já que não teve nenhuma pergunta aqui no chat. É isso aí. Agradecê-los novamente por estar aqui, é uma honra e gratidão por isso. Tenho 3 recadinhos. O primeiro é para seguirem a página no Instagram, Audiência Trabalhista de AZ, e aí o foco é voltado para a audiência trabalhista, com várias dicas e relacionado à audiência trabalhista. Amanhã teremos um curso de audiência trabalhista por videoconferência, também essa temática, eu e com 2 magistrados
é o Dr. Bruno Perusso, vice-presidente da Amatra, e o Dr. Diego Petati. Então, amanhã, às 19 horas, nós temos um curso para desenvolvimento da audiência por videoconferência. Me adicionem lá no Instagram e me mandem mensagem no direct. E na sexta-feira, um congresso solidário organizado pelo IPOJUR e pela OAB-ESA. Então, mais de 40 nomes do direito do trabalho, com diversas temáticas, e o objetivo é ajudar o Hospital de Amor, o Hospital do Câncer de Barretos, antigo com essa nomenclatura. Então, participem, façam suas doações, e toda ajuda é muito importante. São esses recadinhos. Obrigada. Aí, merchan feito. Gustavo, né? Apareceu uma pergunta aqui do Fernando Pires. Posso colocar aqui antes das suas considerações finais? Vamos lá. Não, agora ele está dizendo que não. Ele está falando que não. Vai fazer? Não. Ele não quer fazer a pergunta ao vivo. Mas, Fernando, eu preciso que você escreva rápido, então, porque, por conta do tempo. Você vai falar? Eu vou abrir a palavra aqui, que agora ele resolveu falar. Só um minuto. Está com a palavra, Fernando. Você tem que liberar o seu microfone aí. Da minha parte aqui, eu já liberei. Liberou? Sim. Liberou. Oi, Rafael, primeiro obrigado aí por ter me ajudado. Cheguei um pouquinho atrasado aqui, eu estava apoiando. Que isso. Abraço, Gustavo. Abraço, não sei se o Adriano está por aí. Eu queria fazer uma pergunta aqui, no seguinte, a gente teve uma juíza que ela até já meio que respondeu, mas é assim, eu advogo para os dois lados aqui. O Gustavo é mais aí pelo lado, acho que é mais empregador, né? E a minha pergunta é o seguinte, é o ônus da prova mesmo. Você acha que seria possível pedir, ou pensando mais para o lado, pedir um estudo social do empregado, vai que a minha atividade é de risco, ou quando pega aquelas atividades lá que não é tão de risco assim, aquelas meio que intermediárias, sei lá, trabalho no supermercado e todo dia eu estou atendendo aquele público em massa. E aí, posso pedir um estudo social? Não posso? Será que dá para interferir nisso? E já aproveitando, você respondeu lá atrás também, e aí, o álcool gel será considerado um IPI? Posso exigir lá para o empregado, assina aqui que você está recebendo álcool gel, está recebendo aqui. É que eu vi algum lugar aqui da nota técnica, nem sei onde que está essa nota técnica, para ser sincero aqui, parece que é a troca da máscara, acho que é alguma coisa, uma por a cada 3 horas, alguma coisa assim, só. E aí, preciso pedir lá, ô empregado, vem aqui, assina aqui para mim. Como que a gente se protege? Porque às vezes é fácil a gente falar, é o ônus da prova de um, de outro, mas na hora da audiência lá e na hora de fazer a defesa é complicado, né? Aguardar o que o juiz vai entender numa situação, vamos dizer, meio que intermediária. É isso, resumindo. O que vocês acham aí? Olá, Gustavo. Ô, Ju. Quem é que vai? Bom, quer, Ju, você agora? Bom, pode ser. Quando você fala em estudo social, deixa eu entender a tua pergunta. Quando você fala em estudo social, você quer saber a realidade dessa pessoa, qual que é onde ela se relaciona, é isso que você está querendo, saindo do ambiente do aspecto do trabalho, é isso? Eu queria só aquele complemento. E seria assim, vamos dar um exemplo aqui, ó, quero saber lá, estudo social, na casa dele lá, ele mora, o irmão dele é o quê? É médico? É advogado? O que é? Fica em casa só? Então, no sentido de tentar se descobrir se ele poderia ser infectado lá na casa dele. Será que eu poderia invadir essa certa privacidade dele? Será que não? Eu assisti algumas palestras, tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Então, onde fica o limite ali de você invadir ali? Poxa, meu irmão, se o irmão dele, vamos dar um exemplo aqui. Se o irmão do reclamante é enfermeiro, e aí, posso ou não posso? Seria nesse aspecto aqui, não sei. A gente já teve um posicionamento que eu me recordo, posso falar os nomes porque foi publicizado isso. A questão de 5 anos, 6 talvez,
o HSBC respondeu uma ação civil, quando ainda existia o HSBC, uma ação civil pública, foi condenado, foi altíssima a condenação. O que ele fazia à época? Ele monitorava os afastados. Francamente falando, eu não vejo problema nesse afastamento, nesse monitoramento. O que ele fazia, de fato? Nós tivemos aí, e a gente tem que imaginar que a gente tem uma crise de boa-fé. Essa é a verdade. Nós temos uma crise de boa-fé na nossa sociedade. As pessoas negligenciam e costumam ter uma cultura e atribuir ao outro a sua própria negligência. Então, o que a gente viu, e eu posso falar também pela minha experiência profissional e muito frequente, a gente via pessoas afastadas do trabalho, isso acho que não é novidade nenhuma para quem milita na área, pessoas que estão afastadas e durante o período de afastamento fazem atividades paralelas, né? Pessoas costumam fazer isso. E como que eu mesmo já tive a possibilidade, contar rapidamente, um árbitro de futebol de salão discutia que ele tinha um problema ortopédico e tal, e a gente foi descobrir que o sujeito era árbitro de maneira não ortodoxa, vamos dizer assim, mas estava depois, oficia a federação, tá lá. Pode fazer? Cara, vai ter violação da intimidade, é assim que entendeu a jurisprudência já nos casos de acompanhamento de afastados. Eu discordo, porque o que está em discussão aí é o direito de defesa que está em discussão, mas me parece que vai prevalecer a garantia da intimidade. Ju, alguma consideração? Bom, eu acho que até pelo tempo aqui seria bom a gente já caminhar para o final, até porque também não estou vendo mais uma outra pergunta. Queria só registrar antes que a gente teve aqui online, eu não sei se está aqui ainda nosso presidente da subseção, Dr. Paulo Sérgio Ferraz Camargo, que passou aqui para prestigiar o evento. Ele tem feito isso todos os dias, tem incentivado bastante aqui o trabalho, então queria agradecer na pessoa dele e do Adriano, que também está aqui online, por toda a estrutura que eles têm dado para a Comissão de Cultura e Eventos e para todas as comissões da subseção também. Queria novamente agradecer ao Gustavo e à Juliane pela gentileza de terem aceito o convite de discutir essa questão aqui. Queria agradecer também as pessoas que participaram da live, né, todas as perguntas e manifestações aqui. Isso ajuda o trabalho a desenvolver, né, complementar o que os palestrantes falaram. E é isso. Acho que essa é a nossa função, discutir e tentar melhorar enquanto sociedade. Respondendo aqui uma última pergunta do Fernando Pires, o vídeo vai ficar salvo no nosso canal do YouTube. Acredito que daqui a uns 10 dias, mais ou menos, porque, como tudo isso é novo, a subseção, a Comissão de Comunicação está estruturando ainda o nosso canal, que a gente não tinha. O canal é o AB Pinheiros, tá? E também todas essas adaptações que a gente teve que fazer com o pessoal do TI e tudo mais. Então, assim, já fizemos algumas lives, né, acho que em torno de 15, e isso tudo vai ser alimentado lá no canal do YouTube. Acredito que em 10 dias a gente já tem essa notícia oficialmente para poder passar. Então é isso. Em nome da Comissão de Cultura e da Subseção de Pinheiros, o Adriano fez aqui um comentário no chat também. Queria agradecer a todos, desejar uma boa noite. E. Você quer. Desculpa, antes de você falar, eu estou presidindo a comissão e eu quero deixar aberto o convite para quem quiser participar da comissão que venha. A forma de ingresso é mais fácil olhar o site da OAB, meu e-mail está lá, é fácil, ingressa, manda um e-mail para mim e a gente passa a conversar depois. E aí, só para complementar, é o site da OAB Pinheiros, pessoal. Isso, a OAB institucional não vai aparecer o nome
o nome do Gustavo tem que ser no da OAB Pinheiros. Então, Pinheiros. quem souber, quem tiver qualquer tipo de dificuldade, no Google é mais rápido. Eu também não me lembro aqui de qual, que já está no automático ali. Mas é isso. Queria agradecer mais uma vez, desejar uma boa noite e espero que a gente se encontre aí nas próximas lives que vão ter, seja do direito do trabalho, seja das outras que a gente tem organizado. Tá bom? Obrigado. Uma boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau.